Ok, pessoal, voltando, vamos continuar nossa apresentação aqui, falando agora sobre os riscos envolvidos na sua apresentação de TCC. Tá bom? Vamos lá. Bom, alguns riscos aqui, né, que eu coloquei, que elenquei aqui, o que a banca vai provavelmente ficar de olho na sua apresentação. Você que talvez aí nunca viu nenhuma apresentação de TCC e talvez você fique até um pouco assim assustado, né, ou assustada. Mas assim, o que a banca vai primeiro avaliar? A questão do plágio hoje, hoje não, já tem algum tempo, é muito recorrente, tá? O que é o plágio, para assim, quem não conhece? O plágio é quando um aluno paga para fazer o trabalho, paga para uma empresa, um terceiro fazer o trabalho deles, né? Isso é um grupo. Então, existem empresas aí ou pessoas autônomas que cobram um valor, sei lá, 2, 3 mil reais para fazer um trabalho. Então, o aluno pode ter ficado lá, as orientações, não ter ido bem nas orientações, ou tem alunos, pessoal, que tem 10 orientações durante o semestre, sei lá, 20, ele vai em 2. Ou ele vai, falta uma, falta outra, não entrega o que o orientador pede, tá bom? Então, assim, esse orientador já vai ficar esperto quanto a esse trabalho. Por quê? De repente está chegando ali no dia da apresentação, ele submete um trabalho para o orientador, trabalho pronto, sendo que ele não vinha fazendo nada daquilo, ou de repente um outro tema, um tema um pouco com tônus um pouco diferente do que ele estava propondo para o orientador, ou do que o orientador estava propondo para eles, né? Então, assim, o plágio, que é o trabalho pronto, comprado aí, é uma coisa extremamente perseguida pelas bancas de avaliação, porque ninguém quer assinar a aprovação de um aluno que cometeu plágio, tá? Agora, tem uma questão também o seguinte aí, mesmo que um trabalho tenha sido aprovado e a pessoa tenha recebido o título, se for comprovado o plágio após a defesa do trabalho, a apresentação daquele aluno ou daqueles alunos é invalidada, tá? Isso aí tem um amparo aí do MEC, tá? Tem amparo legal, tá bom? Não é uma coisa assim que inventaram, não. Tem um amparo aí, é bom ficar esperto com isso aí. O plágio também envolve a questão de, poxa, eu não copiei o trabalho inteiro, não é plágio, mas pontos específicos do trabalho são copiados de outras pessoas, de outros autores e não é citado. Então é considerado plágio tanto o trabalho completo, copiado de alguém ou que alguém fez para você, quanto trechos do seu trabalho que são citados e que não são declarados lá, mas não são citadas à fonte, né? Quem foi que escreveu aquilo. Então as bancas ficam de olho nisso aí. Então não faça plágio, tá bom? Eu recomendo que você faça o seu trabalho do início ao fim. Compensa, eu já vi alunos reprovarem na apresentação por plágio, tá? Que fique claro isso aqui. Tem gente que fala assim, não reprova. Reprova, tá? Eu já vi. Ou pode ficar o aluno ali pendurado, ou até mesmo com pendências. A sua apresentação pode ser validada ali na hora, mas fica pendente a sua nota, seu trabalho fica pendente de aprovação completa, até que você conserte os erros lá do seu trabalho. Uma outra coisa que a banca avalia aqui é a questão do referencial teórico fraco. Então, aí é uma coisa que você deveria ter trabalhado lá na escrita do seu trabalho. Então, se você é iniciante, está começando a escrever seu TCC, já se preocupe bastante com isso. Tenha autores de referência no seu trabalho, tá? Busque autores aí que tenham peso para colocar peso no seu trabalho, ok? Uma outra questão aqui, e essa questão do referencial teórico fraco também diz respeito aí ao nível de pesquisa que você faz, né? Então, esse nível de pesquisa vai refletir na sua apresentação também. Algumas discrepâncias, por exemplo, você tem um objetivo que é pesquisar um público lá específico. Aí você vai e na hora dos resultados, a banca percebe que você pesquisou um outro público. Ao invés de pesquisar mulheres, você pesquisou homens. Então, ao invés de pesquisar pessoas numa região específica, você pesquisou numa outra. Uma outra coisa você tem uma hipótese, por exemplo, uma hipótese assim, básica de um trabalho. Será que os aposentados contratam mais empréstimo com as financeiras do que com os bancos? Então, isso é uma hipótese, né? Isso é uma hipótese que pode estar em algum trabalho, ligado a marketing, por exemplo, comportamento de consumo. Então, você tem uma hipótese no seu trabalho, essa hipótese tem que ser respondida, né? Se você não responder essa hipótese nos seus resultados na conclusão,
o trabalho vai ficar discrepante, fica faltando alguma coisa. Conclusões inconclusivas, né? Você chega no final do seu trabalho, vai fazer a sua apresentação, sua defesa, chega na conclusão, você não conclui nada. Na conclusão, geralmente é avaliado o seguinte: o que os alunos aprenderam, sugestões de temas para para outros autores, outros pesquisadores, limitações da pesquisa, o que você não pesquisou, o que você poderia ter pesquisado, tá? Entre outros. Então, a conclusão é a fase onde os alunos podem até, em certa medida, colocar a sua opinião pessoal, já que é o espaço ali dos autores dizerem o que eles acharam, sentimento do grupo em relação àquele tema e algo assim, tá? Por exemplo, outra coisa que a banca fica de olho é muitos artigos em outra língua, por exemplo, em inglês ou espanhol. Se eles, principalmente o seguinte, se os professores da banca te conhecem, sabem que, por exemplo, você não é bom em inglês, por exemplo. Já na graduação ele já te acompanhou. Então, chega lá no final, ele sabe isso, já tem uma margem de certeza e vê um monte de artigos e livros em inglês no seu referencial teórico. É uma coisa que ele vai poder pegar e falar assim, pô, será que esse cara fez isso mesmo? Será que ele leu esses trabalhos mesmo? Então, só podem estar no referencial teórico artigos e materiais que você leu e consultou. Se você não consultou e não está no seu trabalho, você tem que tirar do seu referencial, tá bom? Outros riscos, né? Desalinhamento do tema com a apresentação. Tem hora que os alunos começam a falar de um tema, você pensa que o tema do TCC é uma coisa, no trabalho escrito é uma coisa, na apresentação ele apresenta outra. Então aqui, ó, você não pode ter uma fala confusa, você tem que ser muito objetiva, né? Tem que ter domínio do tema, como eu já falei, então tem que trabalhar essa questão do domínio do tema. Eu falei daqui do texto confuso, ó, falta de domínio do tema individual e dos membros do grupo. Às vezes, os membros do grupo divergem entre si com as informações, então o seu grupo tem que estar muito alinhado, os ensaios têm que trabalhar muito isso, bater muito nessa tecla. Tem que falar a mesma língua lá na hora da apresentação, senão vai te prejudicar vocês, tá bom? Erros de ABNT, que são assim considerados básicos, além de erros de português, erros de grafia no trabalho escrito e nos slides, que não pode acontecer, tem que revisar 1 milhão de vezes, o seu trabalho lá tem que ficar atento com a questão dos erros da ABNT. Erros de citação, erros de recuo de texto, erros de formatação básicos lá, de espaçamento entre linhas, tá? Erros lá na capa, não obedecer lá o geral lá da sua instituição, no manual que diz lá a sua instituição, tá bom? Tem que ficar atento muito a isso aí. Após a sua apresentação lá, tem a sessão de perguntas, né? Até coloquei aqui, ó, sempre concorde com a banca. Porque por mais que a banca faça uma pergunta que você não saiba, né? Concorde com a banca, agradeça a pergunta, obrigado pela pergunta. Não fale assim, por exemplo, isso é uma dica, né? Que boa pergunta que o senhor fez. Se você falar boa pergunta para um membro da banca e o próximo for fazer uma pergunta, você também vai ter que falar que é uma boa pergunta. Então, se você não falar, aí pode ficar um pouquinho chato, né? Então, o que eu recomendo? O professor fez uma pergunta, você agradece. Obrigado, senhor fulano, senhora fulana, pela pergunta. Eu vou responder prontamente. Aí você começa a responder e tal, alguma coisa desse tipo. Então, já que a banca está lá para verificar se o seu trabalho tá bom, se for você mesmo que fez aquele trabalho, existem as perguntas de verificação. São perguntas feitas para tentar ali, o examinador vai tentar captar se você fez mesmo aquele trabalho, se é que ele tem alguma dúvida relacionada àquilo, tá bom? Tem também essas perguntas são de verificação, ele pode perguntar, por exemplo, sobre um autor tal. Olha, o autor tal que você cita assim, ele não fala também sobre isso. Então, é uma pergunta de verificação para ver se você leu realmente aquele autor. Pode pegar um trecho, um artigo que está citado lá no seu referencial e falar assim, olha, esse artigo aqui de tal ano assim, de fulano, você leu, não leu esse artigo? Eu acredito que o grupo tenha lido. Você sabe sobre esse conceito que ele fala lá assim? Então, é uma pergunta de verificação, tá? Tem a pergunta de validação, que ele vai apenas confirmar, ou ele quer confirmar algo que ele já sabe lá no seu trabalho. Por exemplo, ele já sabe que o seu trabalho teve, uma amostra de 300 pessoas. Então, ele pode tentar confirmar isso. Pode perguntar, inclusive, para um membro do grupo
de diferente, né? Olha, eu sei que vocês pesquisaram aí tal bairro assim, mas quantas pessoas que realmente vocês pesquisaram? Como é que foi essa pesquisa? Qual o sentimento dos entrevistados? Ele está tentando validar se você não está nenhuma coisa incongruente, né? E existem perguntas fora do escopo, que é aquela que eu falei lá no início, não sei se foi no início desse vídeo ou no anterior, que são perguntas assim um pouco capciosas às vezes, que estão fora do seu trabalho, né? Por exemplo, pode perguntar lá, você está falando, como eu falei antes, um tema sobre direito civil, e ele pergunta alguma coisa que está destoando do direito civil, vai mais para penal, eu não sou da área de direito, mas assim, vai mais para um outro tema que é penal, ou processo civil, não sei, alguma área lá, alguma outra área que não é do seu domínio, não é do escopo do objetivo do seu trabalho. Então você tem que entrar em ação e falar, olha, isso não faz parte do escopo do nosso trabalho, pode ser uma sugestão, aí o orientador também pode entrar, de repente o nosso orientador pode falar alguma coisa, aí você tem alguma opinião sobre isso, então você pode colocar o seu orientador no circuito aí, tá? Geralmente ele entra em ação e faz as justificativas, tá? Então, do encerramento, vamos lá. Você pode escolher uma frase para você encerrar a sua apresentação. Eu acho legal, eu indico, desde que seja uma frase que não seja de cunho pejorativo, que eu já falei aqui em algum momento do curso. Frases motivacionais, o ideal é que seja uma frase que tenha a ver com o seu trabalho, que seja um autor reconhecido, talvez até um autor que seu orientador goste, tá? Ou que alguém da banca considere como importante, que deva estar ali, tá? Mas não é uma regra, tá bom? Pode ser um autor, uma frase motivacional, uma frase que te inspirou e tal. Essa frase, lá na hora do seu referencial, na hora que você está falando do seu referencial, já no finalzinho ele da apresentação, né? Referencial bibliográfico, ou na conclusão, você pode falar, agora eu vou falar sobre a conclusão do meu trabalho, e ao final tem até uma frase que eu quero compartilhar com vocês aqui presentes, que representa bem o que o nosso trabalho significou para nós. Então, o que o apresentador aqui na oratória está fazendo, né? Está utilizando uma coisa chamada sistema de ativação reticular. O cérebro, ele gosta de ter a sensação de expectativa. Então, se você faz uma expectativa na sua conclusão, que você vai falar uma frase, que você vai contar uma frase que tem uma história relacionada ao contexto do seu trabalho, isso causa uma curiosidade e aí o cérebro, né, as pessoas estão ali e ficam esperando, vai ter uma frase, a pessoa vai falar, vai contar uma história, vai ter um encerramento legal. Então isso cria uma expectativa, entendeu? E aí você fez seu referencial teórico, falou dos artigos do seu trabalho, do seu referencial bibliográfico lá, desculpa, não é referencial teórico, é referencial bibliográfico, chama-se hoje só referencial, né? Você vai falar os artigos que você falou e tal, aí você fala a frase e diz por que você escolheu aquela frase, tá bom? Aí já vai estar na hora do seu encerramento, você vai falar assim, olha, concluindo, aquela frase que eu falei que eu ia citar, está aqui, vou ler para vocês, é tal, assim. E eu quero contar um pouquinho rapidamente sobre o contexto dessa frase, aí você fala rapidinho o que aquela frase significou para o grupo, para as pessoas, bota um pouco de sentimento no final, e ao final, na hora de você agradecer, você faz um gesto de agradecimento, assim, né? Agradece, fala a frase, obrigado, ou você se abaixa, né? Como os japoneses fazem. Não precisa abaixar até o final, né? Mas faz um assentimento com a cabeça. Obrigado vocês por assistirem. Tchau. Obrigado. Alguma coisa assim. Encerrou. Aí o pessoal vai te aplaudir de pé, tá bom? Aí vai ser aquele momento de êxtase ali e tal, tá bom? Aí vem as perguntas. Geralmente depois das perguntas tem mais aplauso, ok? E depois o grupo se ausenta da sala e aí é aplicada a nota e aí depois o grupo retorna à sala para receber a nota do orientador, tá? E aí é só alegria, você vai estar liberado para o baile. Geralmente ali tem algumas coisinhas que a banca faz na sessão de perguntas que você vai ter que acertar, mas geralmente são questões pequenas, se o seu trabalho for bem apresentado, for bem escrito, vai ser coisa de detalhe, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Espero que essa aula tenha sido esclarecedora para você aí, tenha diminuído um pouco a sua ansiedade, se for o caso, estiver próximo a apresentar. Se ficou alguma dúvida, coloque aqui embaixo que eu posso gravar outros vídeos aí, colocar aqui na área de membros, para poder contribuir aí com o trabalho de vocês. Ok? Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau!